Boa noite, BCA, boa noite você que está nos assistindo, na sua casa, nessa noite de domingo. Mais um domingo reunidos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Quero convidar você a reunir sua família onde você estiver, para que a gente juntos esteja cultuando o nosso Deus nesse momento. Prometo que vai ser rápido, no máximo meia hora, como de costume, mas eu não tenho dúvida de que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações, como tem falado em todos os cultos. Todo domingo, quando acaba a transmissão, eu tenho a certeza de que Deus tem invadido casas, invadido lares, que a presença dele tem sido real nesse lugar, que pessoas têm sido tocadas pela palavra, pelos louvores, por todo esse cenário que a gente vive, por todo esse contexto tão gostoso de culto. E eu queria te convidar nessa noite a imergir, a entrar nesse culto com a sua família, para que a gente possa estar junto em sintonia adorando o nosso Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10 e 11. 1 Pedro 5, 10 e 11, que diz o seguinte: Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de teres sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Olha, Ele mesmo, depois de ter sofrido um pouco, há de aperfeiçoar, em algumas versões restaurar, firmar, fortificar e fundamentar. É lógico que hoje a gente tem vivido um tempo diferente, um tempo que muitos imaginam que seja de destruição. Mas eu vejo que nesse contexto aqui da palavra que Pedro vem mostrando na sua carta, a epístola de 1 Pedro, ele está escrevendo a 5 igrejas que estão na Ásia Menor, a atual Turquia. E esse livro ele vem preparando esse povo para uma possível perseguição, para uns dias difíceis, mas fortalecendo. Olha, fiquem firmes na fé, continuem perseverando na palavra, entendam que Deus está no controle de todas as coisas e Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Meu irmão, onde você está nesse momento, não tenha dúvida de que a presença do Senhor é contigo, que Ele está contigo e Ele mesmo há de aperfeiçoar, firmar, fundamentar os teus passos nesse caminho, e você somente precisa entender que Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o Criador, Ele é o Rei dos Reis. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus, obrigado por estarmos aqui nesse momento, adorando o Teu nome. Te louvamos, ó Pai, que o Senhor possa estar abençoando a Tua palavra que será pregada, o louvor, ó Deus, as casas que estão abertas hoje para ouvir a Tua palavra. No nome de Jesus, atua, ó Pai, com poder e glória na vida de cada um aqui representado. Que a Tua presença invada os lares, ó Pai, que vidas sejam libertas para o poder da glória do sangue de Jesus. Muito obrigado, Deus, por toda a obra que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoe este culto. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, como de costume, quero deixar o recado das nossas reuniões. Nossa igreja fica em Andrade, Igreja Batista Central em Andrade de Araújo, Rua Castro Alves 764. Muito fácil de chegar. Eu quero muito, depois que isso tudo passar, te dar um abraço. E aí sim, um abraço muito gostoso na nossa igreja. Não deixe de visitá-la. A gente tem se reunido pelo Zoom toda quarta, o culto de oração às 19h30, EBD às 9 horas e culto da manhã às 10 horas. E à noite a gente se encontra aqui pelo Facebook. Compartilhe as mensagens. Eu não tenho dúvida de que Deus tem avançado e invadido casas nesse tempo. Siga a gente lá no Instagram, @BCA764, e nosso YouTube, Igreja Batista Central em Andrade de Araújo. Queria te convidar nesse momento a estarmos adorando ao nosso Deus, da maneira que tu sabes, do jeito que Deus te criou para cantar. Ah, mas eu não sou afinado. Não interessa. Deus, Ele está em busca de um perfeito louvor, uma perfeita adoração, uma adoração sincera. Então, do jeito que Deus te criou, com afinação ou sem afinação, adora Ele. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Vamos louvar o Senhor.
bom louvar o Senhor, como é bom sentir a presença dele, como é bom a gente ter alguém que a gente possa colocar as nossas ansiedades. Tem uma música que diz: é meu, somente meu todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olha que bênção a gente ter alguém que a gente possa colocar as aflições e falar: Senhor, me ajuda nisso aqui. É lógico que a gente precisa fazer a nossa parte, mas Senhor, toma conta disso aqui e descansar. Muito bom. Então, se você ainda não tem essa base, esse porto seguro, eu queria te convidar nessa noite a entregar a tua vida por completo para o Senhor Jesus. Amém? Eu queria falar nessa noite sobre tudo que está acontecendo, sobre esse momento de desmoronamento, na verdade. Todas as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, a gente está vivendo num momento de isolamento, em nome de Jesus, daqui a pouco a gente está voltando ao normal. Só que esse novo normal a gente precisa se adaptar, e esse novo normal que todo mundo fala, a televisão fala, os cultos falam, as pessoas têm falado sobre isso. Esse novo, essa reconstrução, e é sobre isso que eu queria falar contigo nessa noite, ela precisa ser muito bem entendida. Como é que a gente vai reconstruir a nossa vida depois de tudo isso, depois dessa avalanche que de fato afetou todo o planeta Terra, todo mundo? Todo mundo foi impactado por um vírus. Eu não tenho dúvidas de que tudo isso tem um propósito, mas a gente precisa entender como a gente vai lidar com essa reconstrução. E tem coisas que acontecem, problemas que passam, situações que acontecem com a gente que de fato fazem com que as pernas tremam. Situações que você não está esperando, talvez de um falecimento de uma pessoa tão querida, e do nada se foi. E aí quando você se depara com esse cenário, as pernas tremem. Essa semana eu estava vendo um anúncio de um filme. Eu tenho aproveitado esse tempo em família para ler muito, para estar muito com eles, e a gente tem visto muito filme. E um desses filmes que passou o anúncio foi um filme que já passou até um tempo, já que foi o filme A Cabana. Se você não lembra, ou você não viu, vou dar um spoiler aqui. O filme ele se dá em torno de um pai que do nada vai sair com as filhas, não sei se tem um menino no meio, não lembro, mas o que acontece é que uma das suas filhas, eu acho que é a caçula, se perde. E começam a procurar, cadê essa criança, cadê? Até que os bombeiros, o resgate, encontram ela numa cabana, no meio da floresta, morta. Me parece que ela foi violentada, alguma coisa aconteceu. E o filme se dá nesse contexto. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que o momento que o pai chega e vê isso tudo, as pernas tremem. A gente nunca está preparado para esse momento muito conturbado. E é sobre isso que eu quero falar. O daí para frente, a reconstrução. Como é que acontece uma reconstrução? E eu queria, em cima disso, falar sobre um texto que a gente já conhece muito. Eu sei que a gente está vivendo um cenário complicado, as notícias estão chegando, o mundo tende a não ser mais o mesmo. Daqui a pouco estaremos saindo de casa, eu quero muito sair de casa, mas como a gente vai sair de casa? Como esse mundo está em reconstrução? A gente está se adaptando e construindo um novo modelo de vida, porque daqui a pouquinho a gente vai estar saindo de casa. Como é que vai ser essa saída? Como está sendo essa reconstrução? Eu acredito que tudo isso tem um propósito, a gente lá na frente vai entender isso, mas eu queria falar sobre esse cenário de reconstrução. E uma das histórias que a gente tem como base de reconstrução, uma delas, que a Bíblia está cheia de histórias, e eu costumo dizer que os personagens das histórias da Bíblia, os personagens da Bíblia se assemelham muito com cada um de nós. Eu creio que cada personagem ali parece com cada um, para mostrar que as pessoas que foram usadas por Deus, as pessoas que se deixaram ser usadas por Deus, eram pessoas como eu e você, simplesmente porque deram o primeiro passo e disseram: Senhor, eis-me aqui. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 18, é um texto grande, acompanha comigo, mas eu acredito que o próprio texto já vai dizer algo ao seu coração. Neemias 2, do 1
ao 18. O tema da mensagem é tempo de reconstruir. Neemias 2, do 1 ao 18, diz o seguinte: No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer a ele. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: Viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: O que me pedes agora? Então orei ao Senhor, ao Deus dos céus, e disse ao rei: Se é do teu agrado, se é do agrado do rei, e se teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: Quando durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei um certo prazo, um prazo de retorno. E ainda disse ao rei: Se ao rei parece bem, dê-me cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão de Deus era comigo. Então fui aos governantes da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados onde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem os mais que faziam a obra. Então lhes disse: Estás vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: Disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Amém? Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações nessa noite. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem direcionado os nossos passos. Que a tua palavra venha aos nossos corações de forma rica, forte e eficaz, no nome de Jesus. Amém. O contexto aqui fala sobre um homem que foi muito ousado, e a gente vai falar sobre essa ousadia. Neemias, o copeiro do rei. O significado do nome Neemias quer dizer confortado por, ou confortado através de. Ele era um judeu escravizado, ele era copeiro do rei Artaxerxes, como a gente começou a ler no texto. Ele provavelmente tinha intimidade com o rei, com a sua esposa, e servia
com toda a fidelidade. E o rei tinha sua confiança nele a ponto de, antes dele beber alguma coisa, quem bebia era o copeiro. E o copeiro pegava, olha, está bom, pode beber. Porque naquela época tinha muitas retaliações sobre os reis. Então eles tinham esse costume de ter um copeiro que, se tivesse alguma coisa envenenada, quem morreria seria o copeiro. E Neemias era esse homem. E quando ele foi servir ao rei, ele estava triste. E o rei percebeu isso nele. E pergunta, vem cá, você está triste por quê? Você não está doente? E aí, nesse contexto, ele fica preocupado. Fica assim, poxa, será que ele está triste porque... Será que ele está pensando que eu estou triste porque eu estou servindo? Porque rapidamente vão me matar e vão me jogar para outros, vão vir outros para servir no meu lugar. O cargo que ele tinha era um cargo de fidelidade, um cargo bom. Ele servia ao rei. Ele, de alguma forma, tinha alguns privilégios por servir ao rei. Eu acredito que ele tinha acesso à esposa do rei, a rainha. Talvez tivesse liberdade de falar algo. E acredito até que a esposa dele que deve ter falado, olha, o menino está triste. Porque homem, de fato, passa batido por essas coisas. Quem repara muito nisso é mulher. E como a mulher estava do lado do rei, a Bíblia relata isso, ele pega e diz o seguinte, você está triste, provavelmente a mulher que deve ter sinalizado isso para ele. Olha, o semblante dele está caído. E ele fica preocupado em falar o que estava acontecendo. Mas ele diz, olha, encontrei meu irmão Hanani, e olha, ele estava andando lá em Jerusalém, me trouxe uma notícia muito ruim, e eu estou muito triste porque a cidade onde estão enterrados meus pais está desolada. Jerusalém foi saqueada. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, as muralhas já não existem mais. E em cima de toda essa história, ele tem uma ousadia para falar com o rei. Jerusalém foi devolvida, mas toda em pedaços, e ela já está toda destruída. E Hanani entra pela cidade, encontra Neemias e fala, olha, a cidade está destruída, o templo foi destruído, as muralhas estão destruídas. E Neemias, direcionado por Deus, ele tem um sentimento de reconstrução. E eu queria tratar contigo nesse momento, nessa palavra, sobre isso. É tempo de reconstruir. E nesse tempo de reconstrução é preciso ter algumas atitudes para avançar nessa reconstrução. E eu queria tratar contigo sobre algumas delas. Primeiro ponto para a gente reconstruir, e eu não sei qual é o teu cenário, qual as muralhas que você precisa reconstruir. Essas muralhas, elas tinham 4.000 metros quadrados, 12 metros de altura e 8 metros e meio de largura. Não era um murinho qualquer, um muro de uma casa que às vezes mede 3 metros de altura e 20 metros de largura, sei lá. Era um quadrado de 1 quilômetro cada um. Cada muro tinha um quadrado, 4.000 metros quadrados. Não era algo fácil. Mas o primeiro ponto que esse homem traz para nós, pela confiança em Deus, quando eu estou em reconstrução, eu tenho ousadia. Quando eu estou em reconstrução, eu preciso ter ousadia. E no versículo 5 do capítulo 2 diz o seguinte, disse ao rei, se é do agrado do rei e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Eu não sei se Neemias tinha noção do que ele estava se propondo a fazer. Mas Neemias foi ousado. O rei pergunta, Neemias, o que você quer? O rei dispensa o copeiro durante um tempo. Eles alinham, olha, eu vou voltar em tantos dias, talvez. E o rei dispensa. E não era um murinho qualquer, esse muro tinha 4.000 metros quadrados. 1.000 metros cada perna, 12 metros de altura, 8 metros e meio de largura, dá para passar carro, 2 carros, mão dupla nesse muro. 12 portas, e não era uma porta comum como uma casa que tem, sei lá,
1,80 m, 2 metros de altura e 80, 1 metro de largura. Não, eram portas gigantes, 12 portas. Que logo depois aconteceu algo e ficaram 8 tempos depois, mas na época eram 12 portas. E Neemias, ele vai para fazer isso. A história, as pesquisas mostram que na construção se levaram 1095 dias para construir essa muralha. Num império que tinha dinheiro, que tinha recursos, tinha homens. E Deus levanta um copeiro para poder fazer uma obra. Isso me mostra o seguinte: Deus usa quem Ele quer. Ele pega um copeiro para fazer uma obra. É como se fizesse assim: olha, Alfredo, eu não entendo de obra, eu sei virar uma massa. Você me falou, olha, pega um carrinho de areia, pega um saco de cimento, vira isso aqui, eu vou fazer. Mas talvez um cara que é técnico, ele vai fazer com muito mais maestria, muito mais rápido. Alfredo, vamos pintar a casa. Eu vou pintar a casa, mas talvez eu vou sujar o piso todo, eu vou deixar o cantinho lá da casa, da parede, sem aquele retoque especial. Agora pega um cara que é profissional e vai fazer de uma forma surpreendente. E aí Deus mostra que ele pega um copeiro que confiava nele, e aí está toda a essência, a confiança em Deus. Ele pega um copeiro para fazer uma grande obra. Ele pega Noé, lembra lá do comecinho, Noé, que não era um engenheiro naval, e fala: Noé, você vai fazer uma arca, e você vai fazer assim, assim, assado, vai ter tantos pés, tantos não sei. E Noé vai seguindo as direções de Deus. E a gente precisa entender que para reconstruir, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Quando a gente pensa em reconstruir, a gente tem que entender que Deus está no controle, direcionando. Esse copeiro, ele não pensou nos desafios que ele tinha pela frente. Ele simplesmente se colocou à disposição. E nessa noite eu queria te convidar, nesse processo de reconstrução, a ter ousadia e ter a confiança de que Deus está no controle. E esse Deus é expert em pegar pessoas às vezes desacreditadas, pessoas que estão num momento de destruição, para uma grande obra de reconstrução. Amém? Você toma posse dessa palavra? Pessoas que às vezes estão no cenário de destruição, para fazer um processo de reconstrução. E talvez você na sua casa está nesse cenário, preocupado com toda a desolação, com os muros que estão caindo, os muros que te dão segurança. E Deus está te mostrando: ei, fique tranquilo, porque eu estou no controle. Basta somente você acreditar em mim e avançar para reconstruir. E aquele que está disposto a reconstruir tem ousadia. Para a gente avançar, quando eu estou disposto, quando eu estou em reconstrução, eu não tenho medo dos adversários. A história relata um pouquinho mais à frente que levantou-se um homem chamado Sambalate e o outro chamado Tobias para perseguir essa reconstrução dos muros. E é certo que em todo o nosso cenário, toda a nossa reconstrução, nesse processo de reconstrução, vão haver sempre um Sambalate e um Tobias. Mas os que eles não sabiam que essa obra era do Senhor, que essa reconstrução que Deus está fazendo lá nos muros de Jerusalém, e a reconstrução que Deus vai fazer na tua vida, ela vem do Senhor, e não tem Sambalate e Tobias que vão dar uma palavra contrária, porque Deus é contigo. Ele é quem sustenta, Ele que dá a vitória, e ninguém pode contra os copeiros que Deus levanta. Amém? Ninguém pode contra os copeiros que Deus levanta. Ameaçaram matar o pessoal da obra. Sambalate e Tobias armam contra esse grupo que está reconstruindo. Mas eles não estavam numa missão comum, eles estavam numa missão de reconstrução, e foi Deus que colocou eles lá. Sambalate e Tobias deviam estar pensando: só tem pedreiro ali, vai ser muito fácil. Mas a Bíblia relata que aqueles homens estavam de uma forma muito diferente, porque quem colocou eles ali foi Deus, liderado por um copeiro que não era nem um general de batalha, mas o grande general de batalha estava com eles. Amém? E num processo de reconstrução, eu não preciso ter medo dos adversários, porque Deus vai na frente, abrindo o caminho. Tenha certeza que no processo da reconstrução da sua vida, dos muros que você precisa reconstruir,
Os adversários vão chegar, sempre vai ter um Sanbalat e Tobias, mas Deus te dá a vitória, Deus protege, Deus livra, Deus acampa os anjos ao redor. Amém? E te faz avançar. Ameaçaram matar o pessoal, mas eles não sabiam que ele estava numa missão diferente. E é engraçado que às vezes as muralhas, os adversários aparecem e em muitos cenários da Bíblia, muitas histórias da Bíblia, a gente vê que esses adversários surgiram como degrau para as pessoas crescerem, subirem. As muralhas servem para crescimento. E aí eu lembro de algumas histórias da Bíblia, como a de Ana e Penina. Penina podia ter filhos e Ana não. E Penina ficava esnobando, passeando, jogando na cara que Ana não poderia ter filhos. E se não fosse tudo isso, lógico, Ana estava triste, mas se não fosse toda essa opressão adversária, Ana não teria ido ao sacerdote, chorado, e a partir dali, Deus ter concedido um menino para ela. Entende? Davi e Golias. Davi já tinha sido ungido pelo profeta Samuel lá atrás. E continua avançando de maneira cautelosa, sabendo que o tempo era de Deus. Só que em dado momento, um gigante aparece, o gigante Golias. E Davi mata esse Golias. O que seria de Davi se não fosse Golias? Percebe? Os adversários podem vir perante você, mas entenda que quando você está num processo de reconstrução de muros, e foi Deus que te chamou porque você é um copeiro dele, Deus te dá a vitória. O que seria de José se não fosse os irmãos de José que jogaram ele numa cova com a intenção de matá-lo, e aí para não matá-lo vendem como escravo? O que seria de José se não fosse a casa de Potifar, a mulher de Potifar? Adversários que às vezes a gente se limita com medo, mas não, avança. Sabe por quê? Porque eles servem como alicerce para você crescer. E quando você passa por esse caminho, você entende que Deus está no controle. E às vezes a gente fala assim, mas eu fui um bobão de acreditar nisso. Nossa, Sanbalat e Tobias sempre vão aparecer, mas não tem Sanbalat e Tobias, não tem seu patrão, não tem seu irmão, seu tio. Todos eles são apenas instrumentos para que você cresça. Todos eles são instrumentos para que você avance nessa reconstrução. Amém? E para a gente finalizar, quando eu estou em reconstrução, eu respeito o tempo da obra. A reconstrução da sua vida, ela não vem por vias normais. É Deus que vai fazer essa reconstrução. Mas preciso entender que o tempo é dele. Que as coisas vêm da mão dele, ele age da maneira que ele quer. Isso pode durar pouco tempo ou pode durar uma vida inteira. Não se limite ao tempo. Deus tem promessa na sua vida e esses muros vão ser reconstruídos em nome de Jesus. Neemias, ele sabia que estava indo para uma obra, mas ele não sabia o tempo. Porque o tempo é de Deus. Não importa o tempo. O que faz a diferença é se eu respeito o tempo da obra de Deus na minha vida. Pode demorar uma vida inteira, pode não demorar. Deus é quem sabe, mas a gente precisa entregar a nossa vida a Ele e ter uma vida de oração. Eu lembro da conversão do meu pai. Desde adolescente, pai, vamos para a igreja, meu pai não ia. E várias brigas, várias discussões, porque eu queria colocar o evangelho goela abaixo na vida do meu pai. E ele não ia, ele tinha uma outra religião. E dado momento, depois de um certo tempo que eu resolvi somente orar, pouco tempo depois ele vira e fala, filho, a partir do ano que vem eu vou começar na igreja contigo. E graças a Deus se converteu ao Senhor, hoje está na glória morando com o Pai. Mas a gente precisa entender o tempo da reconstrução. Qual é a reconstrução que você precisa na sua vida, na sua casa, na vida da sua família? Entenda que Deus está no controle e o processo de reconstrução é dele. O tempo da obra vem do grande arquiteto do universo. Amém? E aí eu quero te dizer que você pode estar num momento de destruição. No momento em que todas as muralhas estão caindo. Que as muralhas estão destruídas, estão pegando fogo os portões, como aconteceu com as grandes muralhas de Jerusalém. Com os grandes muros de Jerusalém. Mas qual tem sido o posicionamento? Porque você pode estar num processo de destruição.
num cenário de destruição, mas qual tem sido o seu posicionamento? Sabe por quê? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença, porque Deus pode reconstruir sua muralha, mas vai depender do seu comportamento. Eu quero te trazer algumas histórias aqui, para te relembrar algumas histórias de comportamentos, de cenários de destruição, de tempestade, mas de pessoas que tiveram posicionamento. O primeiro deles foi Abraão. Quando Deus promete um filho, depois de idoso, ele tem um filho com Sara, Isaac. E em dado momento, o menino, um adolescente, jovem, bonito, e Deus fala a Abraão: sobe o alto da montanha e sacrifica. Imagina, as muralhas caíram, os muros caíram, mas Senhor, sacrifica. E Abraão vai com o jovem menino, com 2 servos, se eu não me engano, e quando ele chega no alto do monte, ele diz para os servos o seguinte: fiquem aqui, porque eu e o menino subiremos, adoraremos ao Senhor e retornaremos. Isso só tem quem confia ao Senhor, só tem quem entende o processo, entende que tem um tempo para a reconstrução acontecer e confia no Senhor. Eu e o menino subiremos, mas retornaremos. Subiremos, adoraremos ao Senhor, mesmo com o coração destruído, mesmo sabendo que as muralhas caíram, mas voltaremos, porque a gente sabe que quem reconstrói é o Senhor. Amém? José entendeu o processo todo, foi vendido, foi para Potifar, foi colocado na prisão, mas ele entendeu o processo de reconstrução da sua vida, não murmurou e teve vitória. Jó que teve todo o cenário de destruição, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó, matou, roubou, destruiu, mas Jó continuou fiel ao Senhor e no final Deus restitui tudo que Jó perdeu em dobro. Percebe? E Paulo que ficou, depois do encontro com Jesus, entendeu que a sua vida ganhou sentido, logo depois ficou um período em anonimato, mas esperou esse período de 14 anos, talvez fazendo tendas, esperando o começo o pontapé inicial, mas esperando o processo de reconstrução. E para esse processo de reconstrução a gente precisa entender que o dono da obra está no controle. E para a gente avançar, a gente precisa entender que nesse processo de reconstrução, eu preciso entender que eu preciso ter ousadia para avançar nesse processo. Eu preciso entender que eu preciso entregar a minha vida por completo para o Senhor, para que Ele possa fazer essa reconstrução de maneira excelente, com excelência. Eu preciso entender que nesse processo de reconstrução, o Senhor está no controle e Ele usa a mim e a você, mesmo com todas as limitações para essa reconstrução. No processo de reconstrução eu preciso ter ousadia. No processo de reconstrução eu preciso entender que os adversários vão chegar, as palavras contrárias vão acontecer. Mas você não está louco? Você não está vendo que está fazendo tudo errado? Você não está vendo que daí não vai dar certo? Mas se foi o Senhor que te chamou para essa obra, meu irmão, vai. Entenda que você vai reconstruir e entenda que os adversários vão aparecer, mas o Senhor é contigo. No processo de reconstrução eu preciso entender que o tempo é do Senhor, que o tempo da obra precisa ser respeitado. Não adianta a gente querer avançar e construir um muro aqui se Deus mandou fazer um muro ali. Então entenda, eu preciso ter ousadia, eu preciso entender que adversários vão aparecer e eu preciso entender o tempo da obra. E quando eu entendo esse processo de reconstrução com muita ousadia, aprendendo a não ter medo e sabendo esperar, Deus transforma, Deus reconstrói, e o que estava destruído vira uma bela construção. Amém? O que estava destruído se transforma numa grande construção firme e ninguém entende. Como pode? O muro estava destruído e agora está construído novamente. Ei, Deus é o dono da obra, aleluia. E eu queria agora te convidar a ler Neemias 6, versículo 15 e 16, rapidamente, para a gente finalizar, que diz o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém? O nome do Senhor foi exaltado. Nessa grande reconstrução,
o nome de Deus vai ser exaltado. Toda obra tem uma placa para reconhecer quem é o responsável da obra. Eu queria nessa noite fazer com que você entenda o seguinte: o autor dessa reconstrução é Deus. Eu queria que você entendesse, talvez se você não conhece esse grande arquiteto, eu queria que você aceitasse Jesus como único suficiente Salvador, para que depois da reconstrução o mérito seja de quem? Do dono da obra. Oi, quem fez isso na minha vida foi Jesus. Olha, quem reconstruiu esses muros, que ninguém entendeu como foi Jesus. Olha, a obra que Deus fez na minha vida, essa grande obra, Ele pode reconstruir os teus muros também. Aleluia! A glória da segunda casa será maior do que a da primeira, está lá em Ageu 2:9. E essa obra, essa glória da segunda casa, na verdade está falando do templo, porque o primeiro templo foi construído por Salomão. E Salomão construiu esse templo num período de glória, de um império de muito dinheiro, de muita riqueza. E nesse templo, nessa casa, tinha muita coisa bonita, tinha ouro, tinha pedras preciosas. Era um lugar poderoso e imponente, era aquele lugar feito com grande riqueza. Só que agora, a segunda casa reconstruída foi uma casa limitada, muito humilde, diferente da primeira casa. Só que Ageu vem dizendo o seguinte: a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Sabe por quê? Porque Jesus habitou nessa casa. Porque Jesus adentrou nessa casa. Porque tudo aconteceu ali. Entende? No processo de reconstrução, essa segunda casa, ela precisa ter a presença de Jesus. Então, no nome de Jesus, eu queria te fazer um convite nessa noite, você que está me ouvindo. Aceite Jesus, para que de fato você possa dizer que a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira, vai ser maior do que a da primeira, porque Jesus habitou nela. Amém? Onde você estiver nessa noite, eu queria te convidar, aceita Jesus como o seu único suficiente Salvador. Entenda que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque essa grande reconstrução que Deus tem para fazer na tua vida, ela passa através disso. Quem vai ser o dono da obra? Convide esse dono da obra para fazer parte da sua vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado por tua palavra aos nossos corações, que nunca volta vazia. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é o dono da obra, o Senhor é o grande arquiteto, o Senhor é o que faz, o Senhor é o que restaura, o Senhor é o que faz avançar, o Senhor é que fala, bota o muro naquele lugar, nessa medida. Muito obrigado, Deus, porque nessa grande reconstrução sabemos que precisamos ter ousadia para avançar. Muito obrigado porque o Senhor nos faz entender que em meio às nossas limitações nós podemos avançar porque temos um Cristo que vai diante de nós, o grande general de batalha. Muito obrigado, Deus, porque mesmo diante das nossas limitações, a gente entende que o Senhor é que direciona os passos. Nos ajude a ter ousadia, nos ajude a entender, ó Pai, que mediante nessa reconstrução vão haver adversários. Mas diante disso tudo, sabemos que o Senhor é maior do que todos eles. Muito obrigado, Deus, por tudo. Nos faça entender que diante dessa reconstrução nós precisamos entender o Teu tempo. Nos dê paciência, nos ajude a controlar a ansiedade e entender que a reconstrução vem do Senhor. Mas no nome de Jesus, nos ajude a entender que essa reconstrução só é possível quando temos Cristo no coração. Muito obrigado por tudo. Tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas nos deu uma semana abençoada, rica e cheia de oportunidade de falar do Teu nome. Fica conosco no nome de Jesus. E agora que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo Filho e as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meu amigo, minha amiga, Deus te abençoe. Que você possa entender que no processo de reconstrução, Cristo precisa estar presente na sua vida. Uma semana abençoada no nome de Jesus.